E tem notícia também urgente por aqui, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou hoje a decisão que autorizou uma operação de busca e apreensão contra 8 empresários na semana passada. Inclusive, essa operação nós noticiamos por aqui. A operação aconteceu após a divulgação de trocas de mensagens entre eles num grupo de WhatsApp. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal também solicitou o afastamento do sigilo telemático dos empresários e a apreensão dos aparelhos celulares. A Polícia Federal afirmava que as medidas precisavam ser tomadas com celeridade diante do momento pré-eleitoral de acirramento da polarização. Segundo o pedido, as condutas podem resultar na adesão de voluntários. Antes da gente comentar essa divulgação específica de Alexandre de Moraes, eu vou lançar aqui a nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, baseada inclusive no debate de ontem, o primeiro debate presidencial na televisão. Quem é que você acha que ganhou o debate? Vai lá na jovempan.com.br. Eu quero saber se foi o Bolsonaro, se foi Lula, se foi Ciro Gomes, se foi Simone Tebet. Se você quiser também dar a sua opinião a respeito de Luiz Felipe Dávila, Soraya Tronic, fique à vontade, jovempan.com.br. Nós colocamos os 4 primeiros candidatos que estão pontuados nas pesquisas eleitorais. Daqui a pouquinho a gente vai debater esse assunto por aqui a respeito do debate, mas deixa eu ler um trecho do relatório que foi divulgado há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleo de produção, publicação e financiamento e político absolutamente idênticos aos investigados no inquérito das milícias digitais, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia. Portanto, em face das circunstâncias apontadas, é imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento de garantias que não podem ser usadas como escudo para a prática de atividades ilícitas, relatou inclusive o ministro do Supremo para justificar essa operação em relação aos empresários. Vamos discutir com o nosso time, deixa eu dar o meu boa tarde, vamos começar bem a semana hoje. Jorge Serrão, Fábio Piperno, Cris Grêmio e o nosso Rodrigo Constantino, todos prontos, preparados aqui. Piperno, eu vou começar por você hoje. E eu quero entender um pouco justamente dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Significa que um ministro do Supremo toma decisões baseado numa reportagem, é isso? Boa tarde, Paulo Matias, Serrão, Cris Constantino e a nossa audiência. Quem tomou, aliás, a decisão de solicitar esse pedido foi a Polícia Federal, né? E aí que está o negócio. No início, eu disse que eu gostaria de ter mais elementos para fazer um julgamento mais definitivo a respeito disso, porque eu acho que se for só aquele print ou aqueles prints, eu acho que a decisão ela foi exagerada, né? E continuo achando, porque eu ainda não vi nenhum fato novo, a não ser, então, uma suspeita de que possa ter havido aí uma orquestração de alguns grupos para se formar, então, quem sabe, uma resistência a qualquer tipo de resultado eleitoral adverso aos interesses desse grupo, enfim. Não vi ainda materialidade que justificasse essa operação. E eu disse aqui o seguinte, entendo que por ser o ministro Alexandre de Moraes, alguém já bastante experiente, não é exatamente um neófito, alguém que já passou por uma série de cargos públicos, já inclusive pertenceu a partidos políticos e tal, eu imaginava que o ministro fosse ter algum outro tipo de amparo para poder corroborar, então, esse pedido da Polícia Federal. Confesso que eu ainda não tive a oportunidade de ler as 32 páginas desse documento, né, que sustenta a decisão dele. Estou muito ansioso para fazê-lo, mas, por enquanto, eu não vi, de fato, materialidade, principalmente, não para ser autorizado ou não a operação de eventual busca e apreensão de alguma coisa que possa ser mais suspeito, mas principalmente para que fossem autorizadas medidas restritivas, como a quebra do sigilo telemático e, principalmente,
as restrições a que essas pessoas usassem as redes sociais. Muito bem, Costa, boa tarde para você. Nós estamos falando aqui de uma decisão de busca e apreensão contra 8 empresários. Nós estamos falando aqui de quebra de sigilo telefônico, sigilo telemático, sigilo bancário, bloqueio de suas contas bancárias e também bloqueio nas contas das redes sociais. Tudo isso baseado numa matéria. Como é que você avalia? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, né? Um site agora consegue pautar a justiça e levar uma decisão drástica dessas, né? Nós estamos vivendo um estado policialesco. Não dá mais para esconder. Eu até quase admiro o malabarismo do Piperno, porque realmente ele está tentando ser coerente, mas ele mesmo tinha dito, né? Se foi com base só nisso, é absurdo, né? É exagerado. E é óbvio que é exagerado. É um estado policialesco que tem pretensões totalitárias. Eu já disse aqui, se eu não me engano, eu tinha um almoço marcado com um desses empresários que é meu amigo. Conversei com a esposa dele, inclusive, essa semana, e ela me disse, Rodrigo, a minha sogra não conseguiu pagar o salão dela. Nós temos hoje um evento, já passou aí a Filarmônica, nós só vamos poder ir porque já estava pago. Isso com um empresário decente, que gera milhares de empregos e que, inclusive, já fez muita filantropia com sua fortuna, né? Então, nós estamos discutindo aqui, é o absurdo dos absurdos. Eu recebi no meu programa do 4x4 esse domingo 3 vítimas de perseguição do Alexandre de Moraes. Um dos empresários, o Luciano Hang, o doutor Zimmermann, que é um médico que teve a visita da Polícia Federal por outro assunto, não foi aí o caso do Alexandre em especial, mas o clima está dado por ele, né? O mau exemplo vem de cima, e o próprio deputado Daniel Silveira, né, que já foi alvo de várias perseguições absurdas, e a sua mulher também já foi alvo de decisões esdrúxulas. Então, o próprio deputado Daniel Silveira disse ali, né, num momento de desabafo, que ele acredita que o Alexandre de Moraes vai acabar preso, que a polícia sabe de coisas e na boca pequena, nos bastidores é o que dizem. Mas assim, eu não sei se ele vai acabar preso ou não. Eu gostaria pelo menos que um dos processos de impeachment, né, que o Rodrigo Pacheco, senador, senta em cima, tivesse a possibilidade, a chance de ver a luz do dia no plenário. Aí pelo menos a gente ia poder cobrar dos senadores esse mecanismo de peso e contrapeso, porque o que nós estamos vendo é muito feio. E até mesmo alguns editoriais dessa velha imprensa militante já mostram isso, né? Acusaram o golpe, falaram, opa, calma lá, até porque começa a atingir anunciantes ou potenciais anunciantes. Então, assim, ninguém mais está protegido. Se eles vão atrás de empresários discretos, como, por exemplo, José Isaac Pérez, do Multiplan, 82 anos, bilionário, nunca se manifestou muito assim politicamente. Se eles vão atrás por causa de um grupo de WhatsApp, do qual, quero lembrar, eu faço parte, né? Então, sei lá, se eu já curti alguma coisa lá criminosa, vai saber, né? Então, nós estamos vivendo um regime totalitário. O Brasil hoje é Cuba disfarçada. Imagina se fosse o poder executivo e o poder das Forças Armadas junto, né? Com esse grau de tirania. É que hoje nós temos o quê? A tirania de toga, respaldada por uma mídia corrupta, que está acusando o golpe porque viram, ops, o cara foi longe demais. Mas esse é o estado de coisas. É inaceitável, eu gostaria muito, muito, que a ala pipérnica da imprensa subisse o tom, porque a coisa passou de qualquer limite aceitável. Ô Cris, você acha que isso que foi revelado, inclusive pelo próprio ministro, já enseja um crime que possa causar alguma espécie de impeachment ou de impedimento do seu mandato à frente do Supremo? Do ministro, né? Você pergunta? Isso. Sim, Paulo, boa tarde a todos, inclusive a nossa audiência aqui nos acompanhando. Para mim já está caracterizado que não só Alexandre de Moraes, mas vários outros ministros, não é um nem dois, tem vários aí na lista dos que já infringiram a Constituição mais de uma vez. E eles vêm escalonando isso, porque como o senador Rodrigo Pacheco senta em cima, como diz o Rodrigo Constantino, não faz nada, senta em cima de todos os pedidos de impeachment que são bem embasados, que vêm através de sociedade civil organizada, de juristas, de entidades de classe que pedem com justificativa ali que os senadores avaliem, analisem, apenas isso, analisem. Se não houve transgressão do que está previsto lá nas funções do ministro.
São mais de 40 pedidos já que estão lá na gaveta de Rodrigo Pacheco. Como isso não anda, qual é o recado que Rodrigo Pacheco manda lá para os colegas do STF? Podem seguir adiante com essa escalonada aí de terror que vocês estão colocando na sociedade brasileira. Façam o que quiserem, fiquem à vontade, viu? Inquéritos ilegais, mandados de prisão ilegais, manda buscar e apreender computador e celular aí desses empresários que ficam atrapalhando, né, o Brasil. Eles geram empregos, eles mexem com a economia, eles fazem o governo Bolsonaro ter números bons da economia. Detona todo mundo aí. Olha, a eleição está se aproximando. Vamos falar em polarização como se isso nunca tivesse acontecido, como se polarização não fosse a tônica natural de qualquer campanha eleitoral em qualquer democracia. Só nas ditaduras, tipo aquela da Nicarágua lá que o Lula aplaude, só naquelas em que o ditador de plantão manda prender os adversários é que ele concorre sozinho. Em todas as democracias há polarização, há sempre antagonismo, isso é normal. O Brasil viveu isso desde a abertura democrática e antes, lá para trás na história, se for olhar, também havia. Então, que história é essa de estar havendo polarização, vamos fechar o cerco, vamos atrás? Que justificativa é essa? E vamos lembrar, a culpa não é só desses ministros aí, militantes, que viraram um partido e um partido de esquerda e de esquerda radical. A culpa é, sim, desses jornalistas irresponsáveis que ficam bisbilhotando a vida alheia, que ficam dando uma de mulher fofoqueira lá do passado, aquela vizinha que causava intriga com o casal que morava na casa ao lado. Esses jornalistas fazendo isso, colocando um assunto que pouco interessa para a sociedade brasileira, o que o empresário falou, deixou de falar com os amigos dele. Não tem golpe nenhum sendo tramado ali, ninguém é burro, a gente sabe ler aquela notícia, pelo amor de Deus. Aí a gente vê as notícias aqui da imprensa, CNN, CBN, todo mundo divulgando o golpe que estava sendo armado, reproduzindo essa narrativa desses ministros. Pelo amor de Deus, que jornalismo é esse? E aí depois não sabem por que o público deixa de ler, deixa de assistir, troca de canal, recusa continuar dando audiência para esse tipo de jornalismo. Que jornalismo é esse? Cadê as notícias que interessam para o cidadão? As notícias da economia, o que vai mudar na minha vida, o preço das coisas no supermercado, ficar falando de conversinha particular de empresário, por favor. E aí os ministros realmente embasarem, o ministro, né, especificamente este ministro, embasar um mandado de busca e apreensão com base numa reportagem que é uma mera fofoca, não é nenhuma denúncia, não é nenhuma grande investigação, não é nenhum vazamento fenomenal, porque esse repórter tem uma fonte magnífica infiltrada num órgão que está fazendo coisa errada. É fofoca. Isso nem jornalzinho de bairro não vende, não consegue audiência com esse tipo de notícia. E aí um ministro pede para a Polícia Federal ir atrás de grandes empresários por causa de uma fofoca publicada num jornaleco. Não dá para entender, realmente não dá para entender. E eu fico cada vez mais abismada quando surge a notícia justificando a busca e a apreensão. Como é que a Polícia Federal ainda se rende a esse tipo de mandado? Ordens inconstitucionais não precisam ser cumpridas, não. Todo mundo sabe disso. É só conversar com um policial federal recém-aprovado em concurso, ele vai saber disso. Então, realmente estarrecedor. Muito bem. Serrão, o Alexandre de Moraes aqui na decisão dele diz de maneira muito tácita de que há uma forte atuação com núcleo de produção, publicação e financiamento. Ele crava isso, dizendo que é absolutamente idêntico aos investigados no inquérito das milícias digitais. Agora, do ponto de vista jornalístico, nesta matéria, em nenhum momento há conversas, nem muito menos relatos em relação a financiamento. Como é que fica isso? Saudações, meus amigos, meus amados haters, tias do Zap e afins. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele teve aí a capacidade de dar publicidade ao que justificou sua decisão. Ele disse claramente que baseou-se no relatório da Polícia Federal, que, baseado em dados jornalísticos, informações jornalísticas, verdadeiras ou falsas, né? Essa é a dúvida, essa é a grande dúvida geral, que esses empresários estariam articulando um golpe. Como você bem lembrou, Paulo, ministro Alexandre de Moraes também ressaltou que o procedimento dos empresários parecia-se muito com o que já fora constatado no tal inquérito das fake news, também batizado
pelo ex-ministro Marco Aurélio de Mello de inquérito do fim do mundo. Então, vamos dar o desparabéns ao ministro Moraes, porque esse argumento que ele utilizou é um argumento de fazer inveja a um regime totalitário. Isso aí parece coisa de nazismo em plena pequena democracia brasileira que ainda está ali engatinhando, tentando chegar a um regime democrático. É assustador que alguém como ele, um constitucionalista e, acima de tudo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que se considera até um Supremo que se considera poder moderador, embora isso não esteja previsto na Constituição, que ele tome essa decisão, baseie sua decisão em algo de uma Constituição pela qual ele deveria guardar os direitos individuais, o artigo 5º da Constituição, nessa decisão contra os empresários, assim, mas foi rasgado, queimado, violentado de maneira assustadora e imperdoável. Então, com essa decisão, o ministro Alexandre se coloca em risco. Se houver aí uma mudança na composição do Senado, ele corre sério risco, sim, de ter o seu impeachment colocado na pauta. Por enquanto, esse risco não acontece, porque o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, têm como superaliado no Senado o presidente Rodrigo Pacheco, que não mexe em nada e garante que tudo fique como sempre dantes. Então, essa situação é gravíssima. Esse argumento do ministro Alexandre é muito esquisito. Agora, se ele diz que realmente tem a evidência de que esses empresários estavam agindo conforme a ideia de golpe, de armação de um golpe contra as instituições, como no inquérito das fake news, ele tinha que ter deixado isso claro agora. Novamente, ele não deixou. Agora, o que circula nos bastidores é uma informação, assim, assustadora. Na verdade, o que se diz entre empresários é que o grande alvo dessa operação foi um dos 8 empresários, o Meyer Nigri, que é da Tecnisa, porque ele teria sido o homem que indicou para a Procuradoria-Geral da República o cargo de PGR, o Augusto Aras. E que o alvo indireto de tudo isso seria, na verdade, Augusto Aras, porque há aí a articulação dentro do bolsonarismo para que o Aras seja indicado para o Supremo Tribunal Federal numa das vagas que vão aí ser abertas com a aposentadoria da Rosa Weber ou do ministro Ricardo Lewandowski. Isso é muito grave, isso é muito esquisito. A institucionalidade brasileira precisa ser reequilibrada urgentemente. Isso é interessante, você citou o empresário Meyer Nigri. Nessas conversas de WhatsApp que foram vazadas, não constam mensagens dele, né? As mensagens que estão reverberando mais são justamente do empresário José Cury, do empresário Ernesto, enfim. Mas aí vem a jogada gestapiana. Vamos lá. Quando você apreende celulares, quando você mexe com as contas correntes dos empresários, opa, você quebrou um sigilo que pode levantar outras histórias. Então, o que essa operação fez de verdade foi o chamado phishing. Você pescou, fez uma pescaria, jogou a isca para ver o que pega. E o que pega depois vai ser investigado pela Polícia Federal com toda a autorização suprema. Pediu, Cris. Eu queria lembrar justamente isso. Esse empresário, até onde do que foi divulgado, não comentou na tal conversa, no tal, não fez nenhum comentário acrescentando nada naquela tal fala de que eu preferia viver sob um golpe do que de volta sob o governo do PT, que foi o que ensejou essa narrativa ridícula de que estavam armando um golpe contra instituições da República. Os velhinhos, vou repetir o termo usado pelo Luciano Hang nas entrevistas que ele deu aí, os velhinhos, né, que o Luciano Hang é o mais novo do grupo, tudo com 70, 80 anos, não houve nenhum comentário desse empresário que é próximo ao Augusto Aras, mas ele teve o celular apreendido e pior, conversas do celular dele já vazaram para a imprensa e a imprensa no mesmo dia já estava divulgando que a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes já estavam com trechos de conversas entre Augusto Aras e o empresário. Olha a gravidade dessa invasão de privacidade
ilegal que está sendo feita no Brasil. Se essa moda pega, não vai mais parar pedra sobre pedra. Porque quem de nós já não falou mal em grupos de WhatsApp dessas atitudes desses ministros do STF, desses senadores incompetentes e omissos, desses deputados cheios de conluio, enfim, de um monte de gente aí. Todos nós falamos, isso faz parte da vida humana. A gente senta para conversar dentro de casa, no sofá, em volta da mesa, a gente está falando disso nos grupos de WhatsApp, que são os encontros de amigos atuais, né, são feitos de forma virtual. A gente fala. Se todo mundo for ser perseguido, nem mesmo eles do STF vão ficar soltos. Nós vamos todos para dentro da cadeia, vai faltar cadeia no Brasil. Então, não tem cabimento. A clara perseguição aí, eles fazem a operação com o intuito de chegar lá naquela ponta final, naquela conversa e tentar achar alguma coisa que incrimine alguém. É inacreditável. Piperno, você não fala mal do Constantino no WhatsApp, não? Ô, Paulo, não, eu não falo mal do Constantino. Sabe por quê? Eu não tenho o costume de participar muito de grupos de WhatsApp. Primeiro que eu não tenho muita paciência, porque aí o pessoal tende a querer, um responde, outro também, eles têm que participar o tempo todo e perde muito tempo com isso. Segundo, conversa importante em grupo de WhatsApp é pedir para vazar. Porque aí tem uma coisa, o repórter não é um hacker que foi lá fuçar. Esse repórter provavelmente foi acionado por alguém que tinha interesse em divulgar essa conversa. Alguém procura o repórter e fala, olha, eu tenho aqui uma história. Ele recebeu isso e divulgou. Agora, mas não tinha interesse jornalístico, né? Oi? Não tinha interesse jornalístico. Olha a responsabilidade do jornalista. Eu acho que tinha, Cristina. Aí que está o negócio. Absolutamente a gente pode discutir o tamanho do interesse. Agora, quando você recebe lá uma conversa que tem um empresário que fala assim, um empresário importante, que fala, puxa vida, eu preferi uma ditadura ao governo do PT, isso não faz dele um conspirador. Ele tem todo o direito de fazer essa reflexão. Não tem nenhum interesse jornalístico nessa frase, agora, não tem absolutamente nada. Olha, o empresário tal, ele país que tem um prefere aí uma ditadura. O Piperno, baseado nessas conversas, o Alexandre de Moraes está dizendo que há financiamento. Não. Tá claro. Pera lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, o repórter recebeu uma matéria-prima, algo que eu acho que poderia ter, sim, despertar a ponto da gente estar discutindo isso ainda hoje. Então, ele não foi lá fuçar, ele não foi o hacker. Segunda coisa, a Polícia Federal, a partir do momento da divulgação dessas conversas, a Polícia Federal vai e pede ao STF autorização para investigar esse negócio. Então, aí eu concordo contigo. Para mim, não há nenhuma conexão com grupos de financiamento. Pelo menos ao que se saiba, pelo menos em relação ao que foi divulgado até aqui. Então, eu repito o que eu disse na sexta-feira, na quinta e tal, se a gente tiver como base apenas essas conversas que foram vazadas e que foram publicadas, eu acho que há um evidente exagero. E vou falar um negócio para você. Um exagero que, inclusive, acaba, de alguma forma, inclusive, tendo até a cumplicidade de figuras ilustres. Estava aqui puxando uma declaração do professor Miguel Reale Júnior sobre isso. Ele avaliou o seguinte, que as mensagens, por seu caráter afirmativo de não aceitar um governo do PT, justificam que se investigue se financiam atos antidemocráticos e se incitam ações antidemocráticas. Acho que, por enquanto, a gente está diante de um evidente exagero. Então, Gestapo no... Né, Rodrigo? Gestapo no olho dos outros é refresco. Essa aqui é a tese. Assim não dá, né? Olha só. Em primeiro lugar, o ilustre jurista Miguel Reale Júnior assinou aquela cartinha patética ao lado de petista. E também o impeachment da Dilma, que não seja esquecido. Ele pediu o impeachment do Bolsonaro. Deixa eu falar. Eu entrevistei na Jovem Pan, ele ficou nervosinho, porque eu pedi para ele apontar um ato concreto desse governo que atende contra a democracia e ele não soube falar. Então nós estamos diante da tese do Minority Report. A própria Vera Magalhães justificou isso na sua coluna no Globo, com fontes da Polícia Federal e do STF, disse que a questão era preventiva. Evitar que se financie um potencial ataque como o 6 de janeiro dos Estados Unidos no Brasil. Nós estamos diante de algo muito bizarro. Agora, vamos lá. Em primeiro lugar, se vaza uma conversa dessas, e é criminoso vazar uma conversa privada de grupo de WhatsApp, se vaza uma conversa dessas da turma do STF, eu não tenho a menor dúvida que a polícia vai começar a investigar quem vazou. E não tratar a valor de face os prints como realidade e partir para uma operação policial absurda dessas, que congela a conta bancária.
Um dos objetivos, parece claro, é atingir o Aras. Outro objetivo, parece claro, é atingir o potencial de financiamento desses empresários a uma campanha eventual do presidente à reeleição ou ao 7 de setembro. Outra meta é, sem dúvida, censurar alguém com milhões e milhões de seguidores como Luciano Hang, que é um ativista político. Então está muito claro do que se trata. Outro intuito é intimidar qualquer empresário que, porventura, pense em ajudar a campanha do presidente ou o 7 de setembro. Então isso é Estado policialesco. Eu quero trazer informações aqui, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, quando era secretário da Polícia, foi investigado. Não teve esse tipo de prerrogativa quebrada pela Justiça. Foi protegido pelo Fux, ao que tudo indica, ali na Sabatina, tinha até acusação de desvio de dinheiro, receber dinheiro. Enfim, eu não sei o que é verdade ou não. Eu sei que ele, Alexandre de Moraes, tem que explicar muita coisa do seu passado, como político e como secretário ligado a um partido e tudo mais. Mas, olha só, ele teve suas prerrogativas protegidas, garantidas, aquilo que ele não respeita nos outros. Nós temos uma notícia essa semana que está dando o que falar aqui nos Estados Unidos, no Brasil, eu só vi uma nota da Gazeta sobre isso, né, de que o Mark Zuckerberg, do Facebook, admitiu que o FBI ligou para ele, para alertar sobre potencial fake news de Rússia e tudo mais, justamente na véspera de vazar o laptop do Hunter Biden, filho do Joe Biden, na campanha. E a gente sabe que o Facebook impôs ali um shadow banning e vetou que se falasse desse assunto. E a velha imprensa toda também tratou como fake news. E depois, lá na frente, quando o Biden já era presidente e acenava para fantasmas, deram uma notinha no 24º parágrafo de uma longa reportagem, no caso do New York Times, jornaleco de esquerda, dizendo lá, é verídico o conteúdo do laptop do Biden, do filho do presidente. Uau! Trataram como coisa de tabloide do Murdoch. Então, nós estamos diante de uma cumplicidade entre velha imprensa vagabunda, corrupta, e um sistema carcomido que quer impor um totalitarismo no país. Censurar, perseguir, calar. É disso que se trata. Nós não podemos dourar a pílula aqui, nós não podemos usar termos leves, falar, não, talvez, se foi só isso, houve talvez um exagero, quem sabe. Para, isso é estase. Isso é coisa de polícia totalitária. Agora, tem um ponto importante que não podemos deixar passar batida e eu fecho com isso, porque todo mundo já chamou atenção, a própria Cris. Como é que a polícia acata uma decisão esdrúxula dessas? Né? A delegada Porque a polícia foi quem solicitou. A gente vai chegar lá. A delegada Denise era a delegada que investigava Alexandre de Moraes. Depois ela passou a ser bastante cordata quando se tratava do ministro. Aí ela foi afastada, né? E agora tem outro lá. Agora, a pergunta que fica é, qualquer policial federal sério rechaça uma ordem dessas, ou não parte deles, um absurdo desse. O que se leva a crer que o Alexandre de Moraes já tem a sua Gestapo para chamar de polícia pessoal. E isso é muito grave. Ele tem uma ala dentro da Polícia Federal que o obedece. E isso não é coisa de república. Serrão. Vamos lá, eu chamei o VAR por um detalhe importante. É praticamente impossível que alguma hora, a qualquer momento, em edição extraordinária, vaze alguma conversa de aplicativo entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Eles utilizam um aplicativo chamado Signal, que além de ter criptografia, ele apaga a mensagem imediatamente após ela ser lida. Então, esses ministros do Supremo se comunicam de maneira diferenciada da maioria da turma. Quem usa Zap Zap e alguns que usam Telegram têm um tratamento diferente. Eles usam o Signal. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante também é que essa delegada Delice, que trabalhava ali junto ao Supremo Tribunal Federal, ela não foi afastada, ela está de licença maternidade. Então, ela não chegou a ser afastada do cargo por qualquer motivo. Ela está cumprindo aí a licença pelo seu tempo certo e, assim que ela puder, ela volta às atividades. Agora, o ponto grave é o Supremo Tribunal Federal permitiu que uma parte da Polícia Federal agisse no pior estilo de uma Gestapo, de uma polícia, de uma Stasi da Alemanha Oriental ou da Gestapo da Alemanha nazista. E essa atitude contra os empresários é absolutamente, claramente repreensível do ponto de vista da Constituição brasileira. Vou repetir aqui,
até cansar. Rasgou-se a Constituição brasileira com essa ação. Lamentável. Não é assim que se investiga. Não se pode... Estamos na tentativa de construir uma democracia no Brasil e não de implantar um Estado de arbítrio, de desrespeito básico, fundamental aos direitos individuais. A Polícia Federal, o comando da Polícia Federal tem que tratar dessa questão com seriedade. O presidente da República tem que fazer um protesto sério em relação a isso e de quem eu cobro uma posição mais dura, o Procurador-Geral da República, já que o nome dele está sendo envolvido aí de maneira verdadeira ou falsa nessa história, ele tinha que tomar uma posição mais dura. O que se fez foi um desrespeito total à Constituição brasileira, goste-se dela ou não. Nós estamos ao vivo nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan News e são 5h31. Você pediu, Cris, por favor. Sim, eu quero complementar coisas que o Serrão, informações que o Serrão trouxe aqui. Assunto, por favor. Primeiro, em relação ao PGR, né, Serrão? A gente precisa lembrar que há coisa de 2 semanas a vice-PGR, a Lindora Araújo, já denunciou a questão de Alexandre de Moraes, especificamente, estar desrespeitando o processo acusatório. O que é isso? Ele simplesmente não acata os pedidos de arquivamento de inquéritos quando a PGR pede. A PGR é a dona da acusação. A Procuradoria, o Ministério Público é que faz a acusação, o juiz julga. Se o procurador diz não houve crime, bota na gaveta e arquiva o negócio. É assim que funciona o judiciário, pela lei brasileira. E o ministro Alexandre de Moraes desrespeita, ignora e segue. Ele ignora a ordem legal do processo acusatório. Então, mesmo que o Aras decida tomar uma atitude, muito provavelmente o reizinho do Brasil vai continuar dizendo: eu mando, faço e aconteço, escrevo a minha Constituição do jeito que eu quero. A outra informação que eu queria trazer é sobre a delegada Denise, porque quem falou sobre essa delegada Denise antes dela sair para essa licença maternidade, tinha um nenê por nascer e, coincidentemente, logo depois que eu falei no Pingos nos Is, que ela esteve atrás como delegada investigando Alexandre de Moraes quando ele era secretário de Segurança em São Paulo, na Operação Acrônimo, foi depois de eu falar isso no Pingos nos Is que ela imediatamente saiu de licença maternidade. E o meu questionamento era justamente esse: por que será que essa delegada que anos atrás investigava Alexandre de Moraes hoje é o braço direito dele? E é ela que é usada por Alexandre de Moraes para dar um ar de veracidade às operações estranhas. A Polícia Federal que pediu, é a primeira coisa que a gente vê, inclusive esses militantes da esquerda, foi a Polícia Federal que pediu a busca e apreensão, não tem nada a ver com um ministro ativista. Eu abri aqui, enquanto você falava, eu abri aqui a notícia que eu li no Pingos nos Is, meses atrás, aqui tá no site da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, é só buscar por Operação Acrônimo, Denise Ribeiro e Alexandre de Moraes, já aparece essa matéria em primeiro lugar na busca. Vou ler só a manchete: Operação Acrônimo, é do dia 10 de outubro de 2016, tá, essa reportagem. Operação Acrônimo investiga o pagamento de 4 milhões de reais ao ministro da Justiça, não era como secretário de Segurança de São Paulo, não, ele já era ministro do Temer. Operação Acrônimo investiga o pagamento de 4 milhões de reais ao ministro da Justiça. Coordenada pela delegada federal Denise Dias Rosas Ribeiro, a investigação aponta que Alexandre de Moraes teria recebido o dinheiro da empresa investigada na operação. E segue toda a denúncia ali. É muito estranho que esta delegada tenha virado, anos depois, braço direito do ministro e perseguidora maior da República. Ela está por trás de todos os pedidos de busca e apreensão de Alan dos Santos, Daniel Silveira, todos aqueles perseguidos até o momento em que ela sai de licença maternidade. Agora tem outro delegado, né, que é esse que está mandando fazer busca e apreensão nas empresas, nas casas dos empresários.